Olá pessoal, meu nome é Ezequias Martins, estou como técnico do projeto Raiz da Esperança, que é um projeto da Conab com parceria com a Univas. Esse projeto ele visa trazer algumas capacitações. Dentro das capacitações a gente vai falar um pouco sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Esse plano ele é bastante importante porque ele traz uma ferramenta inovadora para os conselhos municipais dos municípios. Então, dessa temática, a gente vai falar um pouquinho sobre a conceitualização do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, a gente vai falar estrutura e componentes desse plano, a gente vai falar a importância da participação social dentro do Plano Municipal e a gente vai falar em impactos e expectativas futuras com relação ao plano. Falando um pouquinho aqui, uma conceitualização geral sobre o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Esse plano ele é bastante importante porque ele traz uma ferramenta nova para o desenvolvimento rural, ele traz desenvolvimento e sustentabilidade, ele traz inovação para o meio rural e ele traz também a otimização de recursos e também ele busca aumentar a equidade dentro do meio rural. Nós sabemos que 80% dos municípios brasileiros dependem da agricultura, principalmente da agricultura familiar, quais têm implicações diretas sociais e econômicas e traz uma dependência com relação às políticas públicas que podem, de fato, promover a sustentabilidade e a resiliência no meio rural, além das intervenções setoriais e pontuais. E falando um pouquinho sobre o que é o Plano de Desenvolvimento Rural. O Plano de Desenvolvimento Rural é um instrumento de planejamento integrado do território, fortalecendo. Ele organiza e traz investimentos para impulsionar o setor rural de um município. Sua concepção exige uma visão holística e estratégica e é crucial para a governança local. Falando um pouquinho das dimensões de impacto na elaboração do plano, ele abrange múltiplas dimensões, tanto a dimensão econômica como social, ambiental e cultural, e ele busca fomentar a sustentabilidade e qualidade de vida no campo. Sua implementação visa articular políticas públicas e iniciativas privadas. Assim, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural promove o desenvolvimento rural equilibrado e inclusivo na comunidade. Aqui a gente tem alguns princípios orientadores que devem ser seguidos para a elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural dentro dessas principais temáticas que devem ser abordadas dentro do plano. A gente tem a questão da sustentabilidade, que deve conter a questão da sustentabilidade ambiental, social e econômica. Ou seja, isso é um item obrigatório dentro do plano municipal. Outra questão bastante importante que deve conter dentro do plano municipal é a equidade, ou seja, a distribuição justa de recursos e oportunidades entre a sociedade, principalmente do meio rural. Ou seja, o plano ele tem que ter essa questão da equidade no meio rural. É um componente essencial para a elaboração do plano. E esse plano também ele tem que ter a participação social, engajamento ativo da comunidade, principalmente através dos conselhos municipais de desenvolvimento rural. Então, a participação da população é importantíssima na elaboração do plano municipal. E também esse plano ele pode trazer inovações, novas abordagens para o desenvolvimento rural, trazer novas temáticas dentro desse plano. E qual o objetivo estratégico do plano municipal? A gente tem a questão da infraestrutura rural, transporte e logística mais eficiente, ou seja, a população ela vai dizer ali aonde a logística da distribuição de alimentos, por exemplo, pode estar mais deficiente. Ela vai falar um pouquinho também da questão do transporte, como é que funciona o escoamento da produção, ou seja, a infraestrutura do município deve estar abrangida dentro do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Outra questão bastante importante que a gente tem aqui é apoio e fornecedores de insumos agrícolas. Também é um dos objetivos estratégicos dos planos municipais de desenvolvimento rural. Ou seja, quais são os fornecedores de insumos agrícolas que devem conter dentro do plano municipal? Quais são os fornecedores? Qual a dificuldade que o produtor tem de adquirir insumos?
facilidade de acesso ao mercado para produtores rurais, né? Outro objetivo também que o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural tem com relação a essa questão de facilitar o acesso ao mercado, né? E dentro do nosso projeto Raiz da Esperança, a gente tem um aplicativo onde a gente cria exatamente essa facilitação de comercialização. E também um dos objetivos do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural é com relação principalmente à sustentabilidade e à resiliência local. Ou seja, esse plano ele deve conter a questão da sustentabilidade, é um dos objetivos com relação ao plano. Componentes essenciais do Plano Municipal de Desenvolvimento Rural, né? Que não pode faltar de forma nenhuma é o diagnóstico rural, ou seja, análise socioeconômica, ambiental e infraestrutura do município. Esse diagnóstico rural é feito trazida para dentro do plano várias informações, tanto da população quanto de fontes oficiais, como por exemplo o IBGE. Então, dentro desse plano, a gente tem a questão do diagnóstico rural, é o primeiro passo que a gente tem na elaboração do plano. A partir do diagnóstico, a gente vai fazer a formulação de estratégias, definição de objetivos e metas claras, ou seja, dentro do plano municipal, na formulação de estratégias, a gente tem que ter definições de objetivos, como eles vão ser alcançados, e metas claras, né? Principalmente através de indicadores quantitativos que ajudam muito para depois no monitoramento, para a gente ver se essas metas foram alcançadas ou não. Então, dentro do plano municipal, a gente também tem o plano de ação, né? Detalhamento dos programas, projetos e atividades que vão ser desenvolvidas dentro do plano municipal. E esse plano de ação ele deve seguir uma linha de raciocínio lógica, né? Com início, meio e fim. E depois, na última etapa, a gente tem a questão da avaliação e monitoramento do acompanhamento de indicadores e resultados. Como eu falei anteriormente, né, nessa questão da monitoração e avaliação dos resultados, é bastante importante a gente criar indicadores, ou seja, factíveis e quantitativos, para a gente saber se realmente foi atingida a meta dentro do plano municipal. E o plano municipal, né, um dos objetivos que ele tem é essa questão da melhoria de ambientes de negócio, né, visa aprimorar um ambiente rural para negócios, atraindo investimentos, porque através do plano municipal, os investidores, que podem ser órgãos públicos, privados, eles vão ver que o município está organizado, o município tem uma estratégia bem definida na elaboração do plano municipal e fomenta o empreendedorismo local, né? Porque isso gera renda local e dinamiza a economia através de incentivos fiscais e suporte técnico. A primeira etapa que a gente tem é mobilização e diagnóstico participativo. Como é que funciona a mobilização? A mobilização ocorre principalmente através dos conselhos rurais comunitários, né? Onde as pessoas vão ser convidadas e vão participar do diagnóstico participativo, onde elas vão trazer, os produtores mesmo vão trazer seus dados e vão falar um pouquinho sobre as suas dificuldades, desafios e oportunidades no meio rural. E através desse diagnóstico participativo, que são feitos no conselho, a gente tem a formulação de estratégias de ações, ou seja, os próprios produtores e a própria comunidade, ela vai formular através do meio coletivo estratégias de ações que vão ser adaptadas dentro do plano municipal do desenvolvimento rural. A próxima etapa que a gente tem aqui é a questão da validação e aprovação do plano. Ou seja, depois que foi feito o diagnóstico participativo, a formulação de estratégia, a gente tem a validação e aprovação do plano através do voto popular. Ou seja, as pessoas que elaboraram vão discutir ali, né, as prioridades, as ações prioritárias que vão ser executadas, e esse plano ele vai ser validado por toda a comunidade e posteriormente pelas câmaras de deputados do município. A segunda etapa que a gente tem é a implementação do plano, é realmente partir para
para fazer, né, executar o plano, implementação, e a gente tem a questão do monitoramento e avaliação para ver se o plano municipal de desenvolvimento rural está sendo bem desenvolvido. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os atores envolvidos na elaboração do plano, né? A gente tem aqui a questão dos gestores municipais, principalmente os gestores da Secretaria voltada ao meio rural, como a Secretaria da Agricultura, os municípios, Secretaria de Desenvolvimento Social. A gente também tem a questão dos produtores rurais, eles vão ser os beneficiários e colaboradores, né, através do diagnóstico participativo. A gente também tem a sociedade civil de forma geral, fiscalizando e participando da elaboração do plano, e órgãos de fomento e apoio técnico e financeiro, né? Os órgãos de fomento são bastante importantes na elaboração do plano municipal. Participação social e conceitos de forma, né? A gente, dentro da participação social do plano municipal, a gente tem o engajamento da comunidade em construção de políticas rurais, né? Abrangendo principalmente consultas públicas e audiências públicas e reuniões até a formação do conselho deliberativo, onde vão ser tomadas algumas decisões com relação ao plano municipal. Também fóruns, né? Garantindo sempre a representatividade e a legitimidade do plano. Essa representatividade pode ser feita tanto pelos produtores, como presidente de associações e cooperativas e presidentes dos conselhos municipais. E qual é o benefício que a gente tem na participação social para a elaboração do plano? A gente tem uma legitimidade e aceitação social, porque a sociedade ela incorpora, né, o plano de forma mais homogênea, porque a participação social é bastante importante na elaboração do plano. Políticas mais adequadas às realidades sociais e locais, ou seja, os próprios produtores eles vão ser melhores atendidos pelas políticas públicas que vão ser desenvolvidas dentro do plano, porque eles mesmos fizeram o diagnóstico de quais necessidades eles têm com relação à agricultura familiar, uma sustentabilidade de ações e projetos, e a gente tem o fortalecimento da democracia participativa através da votação popular. Com relação ao impacto do plano municipal bem sucedido, né? Promove a diversificação econômica, aumenta a renda, melhora a infraestrutura local, contribui para o desenvolvimento de segurança alimentar, sustentabilidade ambiental, fortalecimento de governança local, reduz o êxodo rural, gerando desenvolvimento territorial e equilibrado. Desafios e expectativas futuras, né? O futuro do planejamento rural enfrenta desafios como mudanças climáticas, digitalização do meio rural, tendências incluindo a bioeconomia e agricultura 4.0 e participações sociais, e adaptação e inovação social para a exigência competente do setor rural brasileiro. Como vimos, o Plano Municipal de Desenvolvimento Rural é um instrumento vital para o desenvolvimento rural sustentável, promovendo articulações políticas e investimentos. A efetividade do plano depende da sua base em princípios sólidos, como foi discutido durante todo esse módulo. Objetivos claros e componentes bem definidos, né? Conforme a estrutura definida anteriormente. A participação social é um pilar fundamental para a legitimidade, né, do plano e a adequação e sustentabilidade das ações propostas. E desafios na expectativa para o planejamento rural municipal do Brasil são promissores, com a implementação de estratégias do plano municipal. Concluímos no final desse curso, né, mostrando um pouquinho sobre o plano municipal do mundo rural, com os componentes que são obrigatórios na elaboração. Esperamos que todos que participaram desse curso possam sair um pouco mais entendidos sobre a elaboração do plano, e qualquer dúvida em contato com a gente está à disposição para mais esclarecimentos.